Olá, meu povo e minha pova! Uhul! É nós outra vez aqui. Opa, somos nós outra vez aqui, porque como professor de português não posso permitir um erro de concordância desses. Presta atenção, Davis. Sujeito, nós. Verbo, somos. Primeira pessoa do plural, precisa concordar pessoa e número. Esta é a nossa videoaula de número 8 de língua portuguesa da turma do 9º ano. Agora trataremos das orações adjetivas. Vamos lá? Atenção aqui comigo a esta frase. Os alunos que se dedicaram passaram no concurso. Pergunta. Vamos ver se você é fera mesmo. Quem passou no concurso? Os alunos que se dedicaram passaram no concurso. Quem passou no concurso? Os alunos que se dedicaram. Muito bem. Pergunta. Se quem passou no concurso foram os alunos que se dedicaram, quem não passou no concurso? Os alunos que não se dedicaram. Na frase, os alunos que se dedicaram passaram no concurso, eu tenho duas informações essenciais, que tem aluno que se dedicou e por isso passou no concurso. E eu tenho aluno que não se dedicou e por isso não passou no concurso. Nós temos aqui um pronome relativo neutro. Este que, como faço para saber se o que é relativo? A de cá é muito fácil se eu tiver entendido. Variante, eu tenho que pôr no lugar do que em questão. Caso se confirme isso, adjetiva é a oração. Este que nós podemos substituir pelo variável os quais, porque ele se refere aos alunos, que é masculino plural. Então, os quais, os alunos, os quais se dedicaram, passaram no concurso. Quando eu consigo fazer essa substituição, o que é um pronome relativo. E ele é neutro porque serve para o masculino, feminino, singular ou plural. Então, trata-se de um pronome relativo. E todo pronome relativo tem a função de introduzir uma oração subordinada adjetiva. Agora, por que uma oração? Porque tem o verbo dedicar. Por que subordinada? Porque isso daqui passa a ser uma característica dos alunos. Não é qualquer aluno que passou no concurso. É somente aqueles que se dedicaram. Portanto, que se dedicaram é uma característica dos alunos. Por isso que é uma oração adjetiva. E toda oração adjetiva será introduzida por um pronome relativo, que neste caso está na forma que. Ela é restritiva. Eu faço uma restrição quando eu não coloco todos no mesmo barco. Eu tenho os alunos que se dedicaram e os alunos que não se dedicaram. Os que se dedicaram passaram no concurso. E aqueles que não se dedicaram não passaram no concurso. Agora, se eu escrever assim, os alunos, vírgula, que se dedicaram, vírgula, passaram no concurso. Nós sabemos que essa pontuação das vírgulas serve para indicar que isso é um termo a mais. Como se eu pudesse retirá-lo. Então, eu tenho na essência que os alunos passaram no concurso. Vamos ver então se você é fera na interpretação aqui. Quem passou no concurso nesta frase aqui? Os alunos. Como aquilo que está entre vírgulas não faz parte do sujeito do verbo passar. Os alunos passaram. Isso aqui está entre vírgulas, que se dedicaram está entre vírgulas. É como se fosse um termo a mais. Então, os alunos passaram no concurso. Quem passou no concurso? Os alunos. Quem não passou no concurso? Eu não tenho essa informação. Porque eu estou dizendo que os alunos passaram no concurso.
Eu não falo de professor, eu não falo de colega, eu não falo de parente, eu não falo de mais ninguém. Eu só estou falando que os alunos passaram, ponto. Eu não tenho outra informação. E esses alunos que passaram também se dedicaram. Essa é a interpretação adequada. Então eu falo dos alunos e não faço referência a mais ninguém. Da mesma maneira, isso que está entre vírgulas é uma oração em torno do verbo dedicar. Além disso, além de ser uma oração, ela é uma oração adjetiva, porque ela é introduzida por um pronome relativo. Qual é o pronome relativo nesse caso? A palavra que. Como faço para saber se o que é relativo? A de cá é muito fácil se eu tiver entendido. Variante, eu tenho que pôr no lugar do que em questão. Caso se confirme isso, adjetiva é a oração. Qual é o pronome variável que eu posso colocar no lugar do pronome relativo que? Os quais. E eu coloco os quais porque a minha referência é aos alunos, que é masculino plural. Então, os alunos, os quais se dedicaram, passaram no concurso. Este que, ele é um pronome neutro correspondente ao variável os quais. Ele é, então, um pronome relativo e todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. Só que, nesse caso, a adjetiva ela é explicativa. O que significa aqui uma adjetiva explicativa? É aquela que não faz restrição. Uma adjetiva explicativa é contrária da adjetiva restritiva. Na adjetiva restritiva, não são todos, é só uma parte deles. Na adjetiva explicativa, são todos. Então, aqui eu estou falando dos alunos. Os alunos passaram no concurso. A adjetiva explicativa estará sempre entre vírgulas, ou ainda entre travessões. Eu poderia ter escrito os alunos, travessão. Que se dedicaram, travessão. Eu estou dizendo que todos os alunos se dedicaram. Passaram no concurso. Quem passou no concurso? Os alunos. Todos os alunos, não faço restrição nenhuma. Então, eu tenho uma adjetiva explicativa. A diferença visual é a presença das vírgulas. A diferença de som, de fala, não tem. Na oralidade não dá para eu saber se eu estou fazendo uma restrição ou uma explicação. Mas na escrita isso é importantíssimo. Ora, existe a possibilidade das duas situações, como aqui. Ora, obrigatoriamente tem que fazer uma restrição. Ora, obrigatoriamente tem que fazer uma explicação. Cuidado que uma adjetiva explicativa aqui precisa ser entendida como contrária à adjetiva restritiva. Considere estas opiniões de duas pessoas. Letra A. Os políticos brasileiros que defendem o interesse do povo merecem nosso voto. Letra B. Os políticos brasileiros que defendem os interesses do povo merecem nosso voto. Pergunta. Essas duas pessoas têm a mesma opinião a respeito dos políticos brasileiros? Na pessoa A, quem é que merece nosso voto? Os políticos brasileiros. Quais? Todos. Os políticos brasileiros merecem. A partir do que, ou melhor, antes do que, tem uma vírgula e depois do povo outra. Isso é como se eu pudesse retirar. Quem merece nosso voto? Os políticos brasileiros. Já na letra B, quem merece nosso voto? Os políticos brasileiros que defendem os interesses do povo. São todos que merecem nosso voto? Não. Por que não? Porque só merece nosso voto aqueles que defendem os interesses do povo. Logo, os políticos que não defendem o interesse do povo não merecem nosso voto. Isso precisa ser entendido. Na letra B, nós fazemos uma restrição. Qual é a restrição? Nem todo político brasileiro merece nosso voto. Só merece nosso voto aquele que defende os interesses do povo. Porque aquele que não defende os interesses do povo não merece o nosso voto. Aí nós temos uma restrição. Visualmente, a ausência das vírgulas. Interpretando é diferente, e bem diferente. Letra A.
Eu estou dizendo que todos os políticos defendem os interesses do povo, que é uma realidade brasileira. Não? Deixa para lá. Vamos seguir. Os políticos brasileiros merecem nosso voto. Quem merece nosso voto? Os políticos brasileiros. Essas duas pessoas têm a mesma opinião a respeito dos políticos brasileiros? Não. Justifique sua resposta, agora aqui é o X da questão, baseando-se na classificação das orações subordinadas presentes nos dois parágrafos. Baseando-se na classificação. Olha que resposta bonitinha que eles deu aqui. Não. A pessoa A emprega uma adjetiva explicativa. Afirma, portanto, que todos os políticos brasileiros defendem os interesses do povo e que todos merecem nosso voto. A pessoa B emprega uma adjetiva restritiva. Afirma, portanto, que só uma parte dos políticos defende os interesses do povo e só esses merecem nosso voto. Outra situação. Suponha que algumas pessoas estivessem viajando em um avião. E ele caísse numa região de difícil acesso. Deu pra bola, né? A respeito desse fato, considere essas orações. Os ocupantes do avião passam bem, que foram resgatados com vida. Sem alterá-las, reúna-as em um período composto, de modo a ficar claro que o incidente, letra A, não provocou nenhuma morte. Pode dar uma pausa aí no vídeo para que vocês respondam. Não pode ter provocado nenhuma morte. Então, tem que dizer, os ocupantes do avião passam bem. Os ocupantes do avião, vírgula, que foram resgatados com vida, passam bem. Nesse caso, quem é que passa bem? Os ocupantes do avião. Se eu me refiro aos ocupantes do avião, eu me refiro a todos. Portanto, é uma explicativa. A oração adjetiva precisa estar entre vírgulas ou entre travessão. Já nesse segundo caso, causou pelo menos uma morte, eu vou estruturar as orações nesta mesma sequência, mas os ocupantes do avião que foram resgatados com vida passam bem. Quem é que passa bem? Os ocupantes do avião que foram resgatados com vida. Pergunta, todo mundo passa bem? Não. Tem alguns que não foram resgatados com vida. E esses que não foram resgatados com vida não passam bem. Portanto, nesta estruturação, houve pelo menos uma morte seguramente. Quando eu digo que só passam bem os ocupantes do avião que foram resgatados com vida. Beleza, pessoas? Lembrando então aqui de nossa paródia para memorizar o pronome relativo e a oração adjetiva. Como faço para saber se o que é relativo? A de cá é muito fácil se eu tiver entendido. Variante, eu tenho que pôr no lugar do que em questão. Caso se confirme isso, adjetiva é a oração. Como faço para saber se o que é relativo? A de cá é muito fácil se eu tiver entendido. Variante, eu tenho que pôr no lugar do que em questão. Caso se confirme isso, adjetiva é a oração. E para que vocês possam se deliciarem com a resolução desse conteúdo, vocês podem fazer o estudo no livro de vocês, na página Livro Linguagens, na página 97 e 98, exercício 1, da página 102, exercícios 5 e 6, da página 103, e os exercícios daquela maravilhosa lista que eu vou deixar aí no plural. Beijos, as dúvidas nós tiramos na nossa próxima aula online. Beijo no coração, tchau, tchau.